E se a melhor forma de se alcançar realização pessoal e profissional for através da criatividade e não do trabalho duro? Eu não tô aqui falando sobre você ser artista, produtor de conteúdo, músico, nem nada desse tipo de trabalho criativo. Mas a criatividade que eu quero falar aqui com vocês, que pode trazer para você sucesso profissional e pessoal, é a criatividade na forma de solucionar problemas. É simplesmente solucionar problemas e alcançar objetivos de maneiras não convencionais. Deixa eu explicar melhor isso. Semana passada eu fui num clube de corridas que tem aqui na ilha para empreendedores. Que é basicamente a gente chega lá num café, faz os alongamentos juntos e começa a correr e trocar ideia. E eu comecei a conversar com um empreendedor alemão que me trouxe uma ideia que explodiu minha cabeça e eu tô matutando desde então. Que é, bom, ele é mentor e ele sabe que precisa produzir conteúdo para compartilhar conhecimento, informação. Só que ele estava odiando conversar sozinho para a câmera. Então o que que ele fez? Ele se perguntou: qual que é a forma que eu tenho de continuar gravando conteúdo, mas sem que eu precise falar sozinho para a câmera? E aí que ele teve uma ideia criativa. E se eu começar a convidar pessoas para mentorias gratuitas em troca de eu poder gravar, fazer cortes dessas chamadas e pegar os cortes como conteúdo? Ou seja, ele tinha o caminho do trabalho duro. Qual que é o caminho do trabalho duro? Eu vou gravar cada vez mais vídeo para ficar cada vez melhor e conseguir gravar conteúdo. Só que provavelmente depois de 2 meses, 3 meses, ele já não ia estar querendo mais gravar conteúdo, porque aquilo ia estar matando esse trabalho duro, ia estar matando o entusiasmo dele, ia estar matando o prazer em compartilhar a informação. Agora, quando ele traz uma solução criativa, fazer essas mentorias gratuitas, ele não só tem o resultado da constância e de manter o entusiasmo vivo, mas como ele tem outros resultados que só o trabalho duro não poderia trazer. E um deles é a autenticidade. O conteúdo dele começou a ficar muito mais autêntico porque ele encontrou a forma dele de fazer do que se ele tivesse colocado muito esforço numa fórmula pronta, num caminho pronto. E aí depois dessa conversa explodiu minha mente e eu tirei duas conclusões que eu quero compartilhar com você. A primeira conclusão é que a criatividade nasce sempre de uma pergunta e nunca de uma convicção. Eu vou dar um exemplo meu, tá? Mais ou menos 3 meses, 4 meses atrás, eu tinha um objetivo. Eu preciso ganhar mais com menos cliente. Porque pro meu estilo de vida, eu não quero ter 20, 30 clientes na minha agência de marketing. Eu não quero ter nem 10. Ok, 10 é o máximo, vai. Mas eu não quero ter muitos clientes. Só que eu quero ganhar cada vez mais. Como que eu faço? E aí, a primeira convicção que veio na minha cabeça é: eu preciso então pegar o meu serviço, que é a gestão de tráfego, estratégia, e colocar produção de conteúdo e colocar isso, criar um super produto, um super serviço para que eu possa cobrar 5.000 reais cada cliente e não 2.000. Essa era a convicção. Só que quando eu faço uma pergunta, como que eu posso ganhar mais dinheiro com menos cliente sem precisar ser um faz-tudo desse cliente? E aí eu cheguei numa conclusão. E se eu começar a vender para empresas da Europa e ao invés de eu cobrar 2.000 reais, eu comece a cobrar 1.000 euros? Vender para fora foi uma solução criativa que nasceu de uma pergunta. Ou seja, a primeira conclusão é que a criatividade sempre nasce de uma pergunta. E a segunda conclusão é que os resultados que vêm através da criatividade são sempre exponenciais. Então, esse meu amigo, esse alemão, ele poderia ter ficado cada vez melhor gravando para a câmera e tá tudo certo. Ele ia ter o resultado dele. Só que ao convidar pessoas para fazer mentoria gratuita, além de todos esses resultados que ele tá colhendo, agora o conteúdo dele tá mais autêntico, passa mais verdade. Porque não é ele falando que ele tem um conhecimento, é ele mostrando o conhecimento na prática. Não é ele respondendo uma pergunta, é ele respondendo uma pergunta de uma pessoa real. Ou seja, quem é impactado por aquele conteúdo sente muito mais verdade do que se ele estivesse só falando para a câmera. Então, olha só como ele, através de um pensamento criativo, trouxe muito mais resultado. E aí, começaram a acontecer coisas que ele nem imaginava. Que eram as pessoas que estavam fazendo a mentoria gratuita em troca de conteúdo, começou a se tornar cliente de verdade.
Entende como muitas vezes a criatividade vai trazer resultados exponenciais. Isso me traz para uma terceira conclusão que eu tiro agora, que é cuidado para não ficar preso na sua primeira ideia. Porque a sua primeira ideia geralmente é a resposta automática, já é um caminho pronto, geralmente é uma fórmula pronta, criada por uma outra pessoa. Porque quando você pensa com criatividade, ao invés de você seguir com a sua primeira ideia e você aprofunda um pouco mais das possibilidades que o mundo tem para te oferecer, para alcançar o mesmo objetivo com menos esforço, você chega numa resposta que já está aí dentro. Só que você não conseguiu acessar porque você está muito focado no caminho dos outros. Mas quando você, ao invés de trazer uma convicção, você traz uma pergunta para si, você mesmo já tem a resposta do seu caminho. E aí você consegue fazer coisas mais eficientes, criativas, que você consegue manter por muito mais tempo. Agora ele vai conseguir manter conteúdo por muito, muito, muito mais tempo, porque ele ama dar essas mentorias. Dar mentoria gratuita para ele é um prazer. Gravar conteúdo na frente da câmera é muito ruim. Eu ter 20 clientes é muito ruim. Eu ter 4 clientes é um prazer. Entende onde eu quero chegar? Bom, é isso. Eu quero ouvir a sua opinião sobre esforço e trabalho duro. Não precisa se inscrever, não precisa deixar o like, mas se você puder deixar a sua contribuição aqui nos comentários, eu vou curtir demais ler a sua perspectiva sobre isso, porque eu sei que é muito polêmico. Eu por muito tempo fui do trabalho duro. Hoje eu tô tentando levar de uma forma muito mais criativa. Só que eu sei que é um assunto polêmico, sei que tem gente que tem muito resultado com trabalho duro, sei que tem gente com muito resultado com trabalho criativo, é por isso que eu quero ouvir você aqui embaixo nos comentários. Qual que é a sua opinião sobre criatividade e trabalho duro? Fechou? Tamo junto, família, e até a próxima ideia.